E nessa noite eu quero iniciar o meu pensamento, a reflexão daquilo que creio que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Evangelho de Lucas 18, a partir do verso 1, acredito que você já tenha tido tempo de abrir a sua palavra. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Novamente, a parte B do verso 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus queridos que me ouvem através desse veículo de comunicação, os tempos que estamos vivendo de Covid-19 não têm sido fáceis. Se você olhar a nossa economia, a nossa política, a nossa saúde, e nesse início de semana, quantos desafios será que teremos que enfrentar? O futuro pertence a Deus. E desde que a Covid-19 começou a ser uma realidade no planeta e também no nosso país, nós jamais não temos segurança e certeza de tantas realidades daqui a 2, 3, 4 dias. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que ele é rico de princípios quando você e eu passamos por lutas e dificuldades no nosso dia a dia. Quinta que passou, falamos desse texto a respeito de oração e a importância de perseverarmos em oração, que é um canal que Deus ouve o nosso pedido, ouve a nossa súplica e nos abençoe. Nessa noite eu quero pensar com você mais um ponto importante desse texto, e é o versículo que eu enfatizei com você. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nesses tempos de pandemia, qual a importância da fé para uma vida de vitória? Nesses tempos desafiadores, qual é o processo que Deus está usando para o nosso crescimento espiritual e o nosso relacionamento tornar-se mais forte com o Senhor nosso Deus? Quero pensar então nessa pergunta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, achará fé no seu coração? Quero pensar com você então 3 razões nesse texto porque Jesus quer achar fé em nós. Deus tem olhado para mim, Deus tem olhado para você, Deus tem olhado para o nosso ministério, e Deus espera achar em nós uma realidade que agrade o coração dele. Como primeira razão e verdade, porque Jesus quer achar fé em nós, eu quero falar a você: quando você crê, quando a sua fé é uma fé viva, você tem a oportunidade de aproximar-se de Deus e viver um relacionamento com Ele. Quando você começa a pensar em fé, a brilhante definição de Hebreus 11:1 nos faz trazer uma reflexão profunda ao nosso coração. Hebreus 11:1 diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Querido que me ouve, olha que coisa interessante essa definição nos traz. Fé é um firme fundamento de algo que eu espero. E é uma prova daquilo que eu não vejo. Quando você começa a pensar na realidade desse conceito, você diz assim: não consigo viver isso. Porque nós somos seres humanos limitados.
E quando começamos a usar os nossos sentidos, nós começamos a trazer ao nosso coração uma infinidade de perguntas e questionamentos. Você quer ver algo interessante? O que você tem visto esses dias? O que você tem ouvido esses dias? E o que você tem tocado esses dias? Essas realidades dos sentidos humanos trazem ao nosso coração uma realidade visível. A fé, já por definição, é uma realidade invisível. Hebreus 11:3 começa a aprofundar essa verdade. Ele diz assim, lá no verso 3, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando começamos a pensar em fé, em realidades espirituais, o referencial que Hebreus e aquilo que Jesus espera de achar em mim e em você é: Deus quer ver em mim e em você a realidade que cremos, confiamos e temos a certeza de que Ele existe, ainda que você e eu não estejamos vendo. E à medida que começamos a entender quem Deus é, teremos um firme fundamento de realidades que esperamos, mesmo que nós não estejamos vendo. Se você ainda pensar, Hebreus 11:6, ele diz algo assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Nesses dias de incerteza, de que nós somos bombardeados por notícias ruins, estamos vendo notícias, estamos presenciando perto de nós situações que geram medo em nosso coração. Eu preciso, no meu coração, buscar um relacionamento com Deus que eu perceba, ainda que eu não vejo, essa presença maravilhosa de quem Deus é, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que o Espírito Santo testifica no nosso coração que Deus existe e que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus, no seu ministério, falando sobre isso, Jesus lá em Marcos 11:22, ele diz assim: tende fé em Deus. Quantas vezes eu e você pensamos assim que a ciência descobrir uma vacina, estamos protegidos. É verdade que dessa enfermidade Deus vai abençoar e essa vacina vai surgir. Mas você e eu precisamos pensar, tende fé em Deus. Talvez você não morra de Covid-19 e não vai morrer, no nome de Jesus. Mas viver é um risco. Viver traz ao meu coração uma compreensão daquilo que Deus tem para a minha vida. E a pergunta é: onde está o fundamento da sua vida? É na ciência? Você está confiando no seu dinheiro se algo acontecer? Você está confiando no seu patrimônio? Quem disse isso à multidão foi Jesus. Tende fé em Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10:17, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Esteja atento ao que a ciência diz, esteja atento aos noticiários. Mas pessoalmente, um dos desafios que eu tenho pedido ao Senhor: me faz ouvir a tua voz nesses dias de isolamento. Todos os dias pela manhã eu tenho pedido isso ao Senhor. É importante eu estar observando o que acontece, mas Senhor, me faz ouvir a tua voz. Quando começamos a perceber que Deus existe, nós vamos perceber a grandiosidade do Deus que nós servimos. Olha, Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra pertence ao Senhor. O nosso Deus é um Deus de poder, o Todo-Poderoso. Lucas 1:37 diz: porque não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Se Deus é o soberano e tem dado promessas a nós, é Ele quem cumpre as promessas. O nosso Deus é onisciente. Mateus 10:30 diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Olha, Deus sabe o que você passa. Então Deus espera achar em você fé, um firme fundamento que espera o agir de Deus e uma prova, mesmo que você não veja, de que Ele está cuidando de você e de mim. Deus nos ama. Um texto lindo e que nós, quem tem o prazer de ter nascido no lar evangélico, conhece desde a infância. Lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Deus nos ama. Passamos lutas? Passamos, mas Deus nos ama. E esse Deus se relaciona conosco, e a prova real disso é que Deus enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. E Paulo ainda diz lá em Romanos 11:36, porque por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Deus tem um propósito nas nossas vidas, e quando eu começo a ter uma fé viva, que me leva a agir no dia a dia, que me leva a orar, que me leva a pregar, eu posso crer que ao aproximar-se de Deus, eu sou abençoado. Hebreus 11:6 ainda diz que Deus galardoa, presenteia aqueles que o buscam. Porque o relacionamento de Deus para comigo, para com você, é de um pai. Salmo 103:13 diz: assim como os pais se compadecem de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Meu querido que me ouve nessa noite, a primeira razão que Deus espera que você tenha fé, para que você creia que Ele existe, que você possa ter um relacionamento íntimo com Ele. Isso é você e eu que precisamos construir. Então a primeira razão é essa. Peça ao Senhor aí já nesse momento: Senhor, renova no meu coração a Tua palavra e essa fé de que o Senhor está comigo. Segunda razão pela qual eu creio que Jesus espera achar fé em mim e em você, porque a fé gera maturidade cristã. Deus quer que você e eu cresçamos na presença dEle. Jesus, próximo ao fim do seu ministério, João 16:33, ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Os discípulos começavam a perceber que ali houve um processo na vida de Jesus que estava terminando e eles precisariam seguir os passos de Jesus. Deixa-me te falar uma coisa importante, isso Deus tem falado no meu coração. Há um processo de crescimento de Deus na minha vida, da minha espiritualidade, da minha maturidade cristã e do amadurecimento do meu ministério como alguém que Deus chamou para servi-lo. E acredito que não é diferente na sua vida. Deus está te chamando nesse tempo para que você cresça. Além de sermos um intercessor pelo nosso país, além de sermos um intercessor pela ciência, pelos políticos, isso é fundamental. Deus tem te chamado para um relacionamento que você seja um crente mais maduro. E aqui eu quero te dizer uma coisa importante nessa noite. Querido crente, querido internauta, cuidado com os atalhos que você pega. Deus não usa atalhos. Deus usa processos. E a sua fé precisa passar por processos. Permita o Espírito Santo gerar em você um processo que você saia desse tempo de isolamento melhor, como diz o nosso lema. Melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando pensamos, Jesus usa o exemplo que a fé pode ser comparada como um grão de mostarda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver e de tocar um grão de mostarda. É muito pequeno. Em especial essa espécie aqui que Jesus diz que lá naquela região ela cresce de tal maneira que aves podem fazer ninhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma planta de semente até que ela seja grande, há uma necessidade de um tempo, de fases, de ciclos, de processos. Então a sua fé hoje, tomara a Deus que ela seja maior e de melhor qualidade do que foi em abril e do que foi em março. E que em junho ela possa ser melhor do que hoje que nós estamos aqui nesse culto virtual. Sabe por quê? Porque é através de processos que Deus trará a você uma maturidade. Olha o que Paulo nos ensina em Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Você tem ficado feliz pelas restrições? Paulo diz que é importante que nós sejamos
felizes e gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, que é a fé no futuro. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o processo que Paulo está dizendo. Deus usa o problema, Deus usa a circunstância difícil, para que através dessa circunstância, você possa se gloriar, ser paciente, ser experiente, ter esperança. E através desses passos, o Espírito Santo diz ao seu coração que você não precisa ficar confundido. Para que você entenda isso, eu quero trazer à sua memória um exemplo bíblico que eu gosto muito, mas me faz refletir. É o exemplo de Davi. Davi era um adolescente, e certo dia chega na sua casa o profeta Samuel. Samuel tinha uma missão ali na casa de Jessé, pai de Davi. Ungir o segundo rei de Israel. Você conhece um pouco a história, passa aos filhos de Jessé. Até então filhos mais velhos que já iam para a guerra. E o pai naquele momento pensa, se Deus tem que fazer algo, é entre os meus filhos maiores. Mas o que Deus tinha era para a vida do caçulinha, Davi. Passa todos os filhos, e Jessé diz assim, e Samuel diz assim ao pai, Jessé, acabaram seus filhos? Aí simplesmente ele disse, não, ainda tem mais um, vai lá e chama. Ali a Bíblia diz que entra um adolescente, Davi era adolescente nesse momento. E a Bíblia diz que Deus disse assim a Samuel, unge, porque eu tenho escolhido como segundo rei de Israel. A Bíblia dá a Davi um título tremendo, homem segundo o coração de Deus. Mas olha que interessante, depois daquele momento extraordinário, que Samuel derrama sobre a cabeça de Davi o óleo e diz, Deus está te ungindo e te chamando para ser o segundo rei de Israel. Imagina como foi para a família depois daquele momento de unção. Mas olha que coisa interessante, no outro dia, sabe o que Davi teve que fazer? Voltar para o campo e cuidar das ovelhas. Quanto tempo passou isso? Uns bons meses. Se você perceber, Deus vai trabalhando a história de Davi. E olha o que nos ensina 2 Samuel 5,4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. E reinou 40 anos em Israel. Não podemos saber quantos anos Davi esperou para assumir o reinado. Mas sabemos que com 30 anos, Davi assumiu o reinado. O que Deus estava fazendo na vida de Davi? Trazendo ao seu coração crescimento, maturidade, relacionamento com Deus, dependência, uma fé mais viva. Olha um dos textos do grande rei Davi, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência é uma das partes do ciclo de maturidade da nossa fé. E Davi diz assim, esperei com paciência no Senhor. Deixa eu te falar, Deus não chega atrasado na solução do seu problema. Abra os seus lábios e comece a glorificar ao Senhor nas lutas que você tem tido. Se tem tido lutas financeiras, eu também tenho tido. Glória a Deus porque Ele é conosco. Você tem tido problemas talvez profissionais. Tem tido medo, angústias. Eu também tenho tido, mas glória a Deus que está comigo e não me deixa. A promessa do Senhor é que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Quando pensamos nessa maturidade cristã da nossa fé, o apóstolo Paulo lá em Efésios 4,13 diz algo tremendo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O processo que Deus está trabalhando em nós é para que você se pareça mais com Jesus. O processo que Deus está trabalhando com a igreja evangélica no Brasil e no mundo, para que a igreja se pareça mais com Jesus. Com certeza eu creio que uma das coisas que Deus está fazendo é estar trazendo a igreja a uma reflexão, a um arrependimento, a um culto mais cristocêntrico,
Há crentes que estejam caminhando com Jesus, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como o Senhor Jesus nos manda. É tempo da igreja abrir os olhos e perceber que Deus está no nosso meio. E você precisa crescer, meu querido irmão. Precisamos ser homens e mulheres que cresçam na presença do Senhor. Esse tempo vai findar, se Deus quiser. E um dos lemas do Ministério Rocha Eterna é cada crente um ministro. Depois que tudo isso passar e sairmos do virtual, que os nossos jeques sejam mais maduros, com uma visão maior, que as nossas igrejas, Rocha Eterna, possam ter uma visão mais clara da vontade do Senhor, e que sejamos crentes mais maduros, que orem mais perseverantes, que possa ter uma fé viva, que possa ter uma fé forte. Essa é a segunda razão que creio, que Jesus espera achar em mim e em você uma fé. Terceira e última razão que eu quero que você perceba comigo nesta noite, para que a sua semana seja uma semana produtiva. A fé leva-nos a completar a carreira cristã. Pastor americano Rick Warren, que eu gosto muito de lê-lo, ele diz que o importante não é como se começa, mas como se termina. Talvez você começou o seu ministério de uma forma muito linda, e com o caminhar, ele foi perdendo o brilho. Hoje, talvez você nem exerça alguma função. Talvez você esteja desanimado. Talvez nesse período de isolamento você fala assim, é bom estar na igreja, é bom estar no JEC, mas não sei se volto. Quando você e eu começamos a pensar na fé, é importante você saber, meu querido internauta, cada crente Rocha Eterna, renove o seu olhar para Jesus. Ache Jesus nos seus conflitos. Ache Jesus nos seus medos. Renove a sua fé. Levante-se do lugar que você está e volte a caminhar. Volte a exercer aquilo que Deus tem chamado você. Quando eu penso em carreira, em sermos fiéis, perseverantes, nada melhor do que pensar no apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4,7, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combata um bom combate. E uma das realidades de combater um bom combate é guardar a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Deus existe, galardoa aqueles que o buscam. Deus tem uma vontade para mim e para você. Deus tem uma vontade para o Brasil. Deus tem uma vontade para o mundo. Você precisa crer nisso. Todas as outras coisas são passageiras, mas o reino de Deus, ele é eterno. Paulo ainda continua, se guardarmos a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Caminhamos hoje olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabendo que é uma promessa. Jesus vai voltar para nos buscar. Eu não sei te falar quanto tempo Jesus vai estar voltando, mas Ele prometeu que voltará para nos buscar. E a minha fé que eu preciso ter nesses dias é, hoje nós estamos mais próximos de estarmos com Jesus do que ontem. E como isso deve alegrar o nosso coração. Vai ser passageiro tudo aquilo que nós estamos vivendo. Mas, meu querido irmão, é preciso completar a carreira, e para isso você precisa de fé. É importante você combater e você perceber esse processo de crescimento com os olhos na vinda de Jesus Cristo. Se pensarmos nisso, você que está desanimado, você que serve ao Senhor, renove a sua força. Fala, Senhor, eu quero te servir, me dá oportunidades pelo virtual. E se houver oportunidades nessa semana de falar do teu amor às pessoas que não te conhecem, os nossos pastores, os nossos evangelistas, os nossos líderes e adjuntos de JEC, Grupo de Edificação e Crescimento, líderes e adjuntos de ministério, líderes e adjuntos de departamentos, e cada membro Rocha Eterna. Olhe para Jesus e hoje renova
Deus tem chamado você a que você seja um instrumento da graça dele. Talvez você que me ouve nessa noite, que por algum motivo você não está mais congregando com uma igreja local, e o seu relacionamento com Jesus está frio, está distante. Você está longe da presença do Senhor. Eu te convido nessa noite, volta para a presença do Senhor. Há uma carreira que precisa ser terminada. E Jesus precisa ser Senhor da sua vida. Volta para o Senhor. Não é por acaso que você está me ouvindo. Que o Espírito Santo toque e desperte você. Se houver alguém nessa noite que também está conhecendo o Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, dá um passo hoje para Jesus. Abra seu coração e diz: Senhor, eu abro meu coração para Ti. Porque a partir de hoje eu quero caminhar uma carreira e aguardar a sua vinda. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Deus tem nos chamado a essa fé. E Deus espera ver em mim e em você esta realidade. Eu quero caminhar para a minha conclusão. E Deus sabe que não é fácil isso. Jesus sabe que não é fácil. Porque Jesus passou pelas mesmas realidades que eu e você passamos. Mas inspirado pelo Espírito Santo, o escritor aos Hebreus, no lindo capítulo 11 da sua carta, a partir do versículo 32, ele diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé, olha o que o escritor diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, como o pastor Adolfo já tem pregado aqui, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, querido internauta, olha o que eu quero trazer ao seu coração nessa conclusão. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, todos esses homens, as histórias bíblicas, a fé, os desafios que eles vivenciaram, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Volta a você a pergunta que fiz no início. Quando Jesus voltar a achar a fé na terra, pergunta especificamente a você. Se Jesus voltar agora a achar a fé no seu coração, o que Deus espera achar em mim, em você, nesta noite, nesta semana. Eu não sei o que você tem passado, as suas lutas, os seus problemas, mas sei que o nosso Deus é um Deus pessoal, presente, que está conosco. Como a Bíblia diz, Deus Emanuel, Deus conosco. E através do Espírito estará conosco, até a consumação dos séculos. Que atitude você precisa tomar nessa noite, para voltar ao processo que Deus tem te chamado? Qual ação você precisa tomar, para que você possa continuar a sua carreira? O que você deseja que a sua fé cresça,
aumente. Deus espera isso. Então eu quero convidar você, a que você nessa noite, permita que os seus olhos espirituais sejam abertos. E você contemple que o Deus que a Bíblia diz, o Deus que nós temos falado aqui, é um Deus real e que ama a sua vida. Por isso eu quero convidar você, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. É real que Deus tem tocado nosso coração. Você não pode estar aqui nesse templo, mas é uma presença tão gostosa do Senhor neste lugar, nesse altar. E o nosso Deus não é limitado ao tempo e ao espaço. Ele está com você aí, talvez no seu quarto, na sala. Não sei onde você está assistindo esse culto. Abra seus lábios, comece a orar ao Senhor. Dê um passo nessa noite a dizer: Senhor, nesta pandemia, diante das lutas, das tristezas, inseguranças que eu estou vivendo, eu quero entregar a minha vida por completo ao Senhor e esperar com paciência, sabendo que no tempo do Senhor tudo se cumprirá e que o tempo do Senhor é o melhor. Agora, igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e uma semana de paz e de vitória na presença do Senhor Jesus.